eu quero falar sobre o perigo das telas na vida das crianças, mas de uma perspectiva que você dificilmente ouvirá por parte de qualquer neurologista ou psicólogo de nossos dias. Isso porque, com base em uma visão de mundo sem Deus, sem Bíblia, eles atacam apenas a superfície do problema. Até acertam nos sintomas dessa desgraça, que é uma multidão de crianças viciadas em celulares e videogames. Porém, jamais chegam às causas que nos levam a tudo isso. Vamos começar pelos malefícios das telas. E aqui eu vou falar das 3 piores pragas que o vício nas telas trazem: estímulo à preguiça, à burrice e ao individualismo. As telas são o entretenimento dos preguiçosos, pois você se senta ou deita e fica praticamente sem nenhuma interação. Por isso é tão gostoso assistir a um filme ou ver qualquer coisa na TV. Há bem pouco esforço mental e nenhum esforço físico ali. Agora, o que acontece com um menino que desde cedo aprendeu a ficar um bom tempo divertindo-se através de telas? Isso se torna um hábito. E um hábito é uma força absurda, difícil de mudar, que a pessoa carregará por toda a vida. Pessoas acostumadas a um prazer tão fácil terão dificuldade em buscar alívio do estresse da vida no esporte, numa boa música, num livro e na companhia de seus amigos. Quantas pessoas evitam estar com amigos e até ir à igreja para assistir a sua série favorita ou a um jogo de futebol? Antigamente, sem as telas, as pessoas precisavam inventar coisas para passar o tempo. Aí surgiam contos, as rodas de música. Um menino acostumado a ter um alto grau de satisfação, sentado, cheirosinho e comendo batata frita, vai se animar para fazer uma trilha de bicicleta e voltar sujo, fedido e às vezes até ralado? Essas brincadeiras de antigamente envolviam uma maior atividade cognitiva, seja ao contar uma história em que você está ativo na brincadeira ou ao usar a sua coordenação motora para tocar um instrumento ou dançar, diferentemente de alguém que apenas senta passivamente diante da TV. Ou seja, tela demais te deixa burro. Pesquisadores já notaram, cada minuto gasto em frente às telas equivale a 1 minuto a menos de sono ou de atividades cognitivamente desafiadoras. Além disso, essas brincadeiras de antigamente exigiam interação. Antigamente, se a criança quisesse brincar, ela precisaria de alguém, na maioria das vezes. Hoje, ela não precisa desenvolver sua inteligência emocional. Você não podia ser um babaca, senão você morreria de tédio. Um garoto que pode se divertir sozinho com um game ou através de um desenho onde ninguém o xinga, reprova ou faz bullying. Ele terá alguma motivação para se levantar, esforçar-se para ser gentil e conseguir a simpatia dos outros, correndo o risco de se frustrar e ser magoado? Difícil. Por isso é comum ver meninos, até de escolas caras, que falam inglês, mas não sabem dizer bom dia para o amigo de seu pai que vem visitá-los. Parecem bicho do mato. É que eles nunca se esforçaram para interagir. Por que o farão agora? Já que por meio das telas eles conseguiram sobreviver sem nenhum desconforto. Na tela pode ser sempre do meu jeito. Eu escolho o filme que eu quiser, o game que eu quiser. Em brincadeiras, em grupo, isso não é possível. Você tem que ceder. Quem é egoísta morre de tédio em brincadeiras de grupo. Já com as telas, ele pode fazer o seu voo solo tranquilamente. Certa vez, o meu filho chegou em casa muito chateado dizendo: eu não quero mais brincar com o fulano. Tudo tem que ser do jeito dele. E, por sinal, esse menino era filho único, o que agravava ainda mais o individualismo, já que todas as atenções dos pais eram apenas para ele. O menino nunca aprendeu a dividir. E tudo isso é potencializado pelo uso das telas, que são muito solitárias. Aqui em casa nós tocamos, contamos histórias e interagimos. No momento que eu conto uma história, há interação entre nós. Meus filhos olham para mim, não para a tela. Quando nós cantamos, há risos, alegria, harmonia. Às vezes eu brinco de lutinha com meu filho mais velho e às vezes faço cosquinhas nas minhas menininhas. Tudo apenas como uma grande desculpa para abraçá-los. Também temos alguns jogos, o que, além de ser um estímulo para o cérebro, é sempre feito em grupo. E sem contar as inúmeras vezes que apenas ficamos na sala jogando conversa fora, lembrando-nos de nossos passeios, rindo de nada. Em outros momentos, reunimos-nos e fazemos pamonha. Culpa de minha esposa, que é goiana. Eu ralo milho. Minha esposa descasca o milho. Meu filho raspa o milho. E minhas filhas desfazem tudo o que a gente fez. Tudo isso são memórias que estão sendo formadas nos meus filhos. Quais memórias e laços estão sendo criadas em famílias que estão na sala, cada um em uma tela? Nenhuma. Depois,
pais não entendem por que os filhos crescem e não gostam de visitá-los. O que vocês fizeram juntos? Se é para cada um ficar no celular, isso seu filho pode fazer na casa dele. Meus filhos não têm videogames nem celulares. E falando especificamente de celulares, acho uma aberração que crianças tenham um celular com acesso à internet e mais, acesso às redes sociais. O mundo virtual é apenas a representação do mundo real. Tudo o que há na vida existe na internet. Você deixaria seu filho numa praça sozinho, onde há pedófilos, traficantes, bandidos, mas ao dar um celular para o seu menino, é isso que você está fazendo, expondo a perigos que ele ainda não possui maturidade para lidar. A verdade é que até alguns adultos não deveriam ter celular com internet, quanto mais uma criança. Ocasionalmente, nós assistimos a algum jogo de futebol ou algum filme, um documentário, mas é algo esporádico. Meu filho de 12 anos usa um tablet para estudos, sem joguinhos. E quando ele precisa de internet para tirar uma música na guitarra ou fazer alguma aula, nós colocamos a internet e ele só pode ter acesso à internet na nossa presença. Quando eu falo de nossa presença, é assim, eu aqui e ele do meu lado. Não sigo as recomendações de especialistas que antigamente restringiam a 2 horas por dia o uso de telas e agora alteraram para 1 hora. Eu acho que 1 hora ainda é muito. Tire a tela de seus filhos ou reduza ao mínimo e note que, no começo, eles podem reclamar de ócio, o que é bom. Isso será um estímulo para arranjar alguma coisa para fazer, como, por exemplo, desenhar, tocar um instrumento, correr e, melhor, interagir com os irmãos e com você. Claro, se você não estiver preso às telas também. Mas, por que chegamos a isso? Até aqui, eu não disse nada muito diferente do que os especialistas falam. Agora é que a cosmovisão de um cristão entra em ação. E por isso que a cura está em Cristo, não nos especialistas deste mundo que te ensinam a criar seus filhos, enquanto os filhos deles estão em alguma clínica para dependentes químicos. Por que o vício nas telas? Primeiro, pais fora de casa. Mulheres passam boa parte do dia fora do lar. Quando chegam, ainda têm que arrumar a casa e fazer comida. É claro que não terão tempo para interagir com seus filhos, o que as leva a deixar seus meninos com as telas, a babá eletrônica que deixa as crianças quietinhas, enquanto as mamães relaxam de um dia estressante em frente a outra tela também. E há também a culpa. Mães que trabalham fora sentem-se culpadas, o que as reprime de dizer não e impor limites aos seus filhos. Segundo, famílias pequenas. Muitas famílias optam por ter um filho apenas, no máximo 2, e quando isso acontece, a diferença de idade é grande, dificultando a interação entre os irmãos. Não há tédio e individualismo quando há muitas crianças na casa. Antigamente, sem telas e com bem menos dinheiro, famílias eram bem mais unidas e viviam muito mais felizes. Entendiam que o amor é a razão da alegria, não as coisas. Hoje, o materialismo fisgou a todos, que preferem ter um filho e 2 carros. Carros demais são bem legais no começo. Depois, apenas encheção de saco. Filhos alegram a alma e fazem bem aos outros filhos. Quer menos telas em casa? Dê mais irmãozinhos aos seus filhos. Terceiro, falta de firmeza por parte dos pais. Pais modernos foram convencidos por especialistas a nunca dizer não, nunca repreender. Por isso, não conseguem colocar limites em seus filhos. Toda essa visão pedagógica é um repúdio à fé cristã. Nós vemos o homem como um ser depravado desde o ventre. Por isso, carente de uma liderança forte para frear suas paixões. Se o homem nasce bom, como dizia Rousseau, ele precisa apenas de conversa e estímulo. Mas se o homem nasce mal, ele necessita de repreensão e freio. Quarto, o homem caído é escravo do pecado. Platão descreveu o homem da seguinte maneira: algemado em uma caverna. Freud dizia que o homem está preso às suas paixões sexuais. Karl Marx disse que o homem era escravo dos meios de produção. Rousseau concluiu que fomos acorrentados pela sociedade. Enfim, mais ou menos errados, eles de alguma maneira notaram o óbvio, o estado de escravidão em que nos encontramos. Claro, nenhum deles chegou perto da descrição cristã acerca do homem, completamente escravo do pecado. Não pode, por si mesmo, nem pelo governo, ou pela educação, ou por qualquer meio que seja, a não ser por Deus, encontrar libertação. Esse estado leva o homem a pegar qualquer coisa boa e transformá-la em algo ruim. Um celular, invenção maravilhosa, utilizada para aproximar um parente que está longe.
Mas o homem pega isso e fica tão viciado que se distancia de alguém que está perto. Por isso, o remédio para os vícios, quaisquer que sejam eles, está em Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse Jesus Cristo. O remédio bíblico para as telas é uma mudança radical. Pais, voltem para casa. Se ainda é possível, tenham filhos. Pais, voltem para Deus.